Chegamos no 11º episódio da 8ª temporada de The Blacklist, que a gente viu dessa vez o Capitão Kidd. É um menino muito novo que faz o intermédio ali entre os bandidos, entre quem quer solicitar um serviço e quem quer fazer um serviço. Ele faz a camada de segurança entre esses dois lados aí do mundo do crime, e é sobre esse episódio que eu vou falar no vídeo aqui de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, voltando aqui pra falar de The Blacklist, que vocês ficaram me perguntando muito por que não teve vídeo semana passada e me xingaram. Mentira, ninguém me xingou. Mas é bom eu explicar aqui pra vocês por que não teve vídeo de The Blacklist semana passada, na quarta-feira, porque não teve episódio novo. A série lá nos Estados Unidos deu uma pausa, ela entrou em hiato. Se você não sabe o que é hiato, eu expliquei há uns vídeos atrás, vou deixar o link aqui no card. Ela teve um hiato de uma semana, que não tem um motivo necessariamente. Às vezes acontece isso nas séries mesmo, fica 1 ou 2 semanas fora, por questão de produção, por questão de dar folga pra alguém, ou porque alguém pode ter ficado doente. Não encontrei nenhuma informação oficial do porquê dessa pausa, mas foi por isso. Eles pausaram, não teve episódio, por isso não teve vídeo aqui no canal. E aproveitando essa linha de avisos aqui que eu sempre faço no começo desses vídeos, primeiro eu preciso avisar pra vocês que vai ter spoilers do 11º episódio, se você ainda não assistiu, tome cuidado. Segundo, que ainda não temos data pra chegada da 8ª temporada de The Blacklist no Brasil, nem pelo canal AXN, nem na Netflix. Terceiro, estou usando a roupa de The Blacklist aqui, né, bordada pela Bia, lá no @mariapontilhada. Segue ela lá no Instagram, o link tá na descrição, você pode pedir a sua também, entrega pra todo o Brasil. Você pode pedir uma igual essa, ou de outras séries, ou de filmes, músicas, ou frases, enfim. Do jeito que você quiser, manda lá a mensagem pra ela no DM que vocês conversam e ela faz esse bordado pra você. E quarto, é claro, se inscreve e deixa o like, porque vamos começar a falar desse episódio já, que como eu falei, teve o Capitão Kidd como Blacklister da vez. Ele, mano, é uma criança, né, velho? Você vê a cara dele, por isso que o nome dele é Capitão Kidd. Porque é uma criança intermediando ali o mundo do crime. E vamos falar aqui, pra mim foi genial essa sacada que ele teve. Porque existe as negociações do mundo do crime. E se tivesse uma camada de segurança entre duas pessoas que são criminosas, que pode passar a perna em um no outro, mas com uma camada de segurança todo mundo se sente mais confiante, né? Pra conseguir contratar algum serviço ou pra realizar algum serviço e ser pago corretamente. Então o que ele fazia? Pra quem não assistiu o episódio, porque eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos sem assistir o episódio, então vou dar uma explicação rápida pra contextualizar. Mas qual que era o esquema dele? Tinha duas partes. A parte A do crime, eles queriam que uma pessoa fosse sequestrada. A parte B é uma equipe que é especializada em sequestros de pessoas. Então ele pegava da parte A já o dinheiro do pagamento, esperava a parte B sequestrar a pessoa. Aí a parte B sequestra essa pessoa, deixa ela num determinado lugar e fala pro Capitão Kidd, fala, ó, a pessoa sequestrada tá em tal lugar. Aí eles entram em contato numa conferência ali entre os três e o Capitão Kidd fala, ó, já tô com dinheiro, já tô com a pessoa, posso fazer a troca? Pode. Aí ele entrega o dinheiro lá pro assassino e entrega a localização do sequestro da pessoa sequestrada pra galera que queria sequestrar essa pessoa. E obviamente ele tira a porcentagem dele disso, mas aí todo mundo sai ganhando, ninguém passa a perna em ninguém. É uma camada de segurança na negociação do mundo dos crimes. Isso sim que é crime organizado. E eu achei uma sacada genial dele poder fazer isso, mas no decorrer do episódio a gente descobriu que ele estava trabalhando também com o Townsend. Por isso que ele acabou entrando aqui como um Blacklister, porque se ele estava junto com o Townsend sabe onde está a Elizabeth King, e por isso o Redstone deu o nome dele para FBI para poder ir atrás desse menino. E o episódio em si, em cima dessa história, para mim foi muito legal, eu curti pra caramba, tanto por essa genialidade desse menino que faz isso, quanto pela história que foi se desenvolvendo em cima, que eles foram lá e foram atrás e tentaram coagir esse menino a conseguir algumas informações e tal. Essas coisas que foram acontecendo pra mim foi muito legal, então foi um episódio que eu gostei nessa 8ª temporada também. Mas assim como vem acontecendo há muitos episódios, mais uma vez não tivemos a Elizabeth King e nem a Megan Bone dentro da série. A Megan, na verdade, a gente já tem muito tempo, mas nesse só foi citado a Elizabeth King. Nenhuma dublê, nenhumas costas, nem nada apareceu dela. Ela não fez parte da história dessa vez. O que continua levantando aqueles questionamentos, o que aconteceu, é parte criativa, não é? Eu não vou ficar repetindo isso porque eu já falei nos outros vídeos, mas só pra citar aqui que mais uma vez não tivemos ela no elenco. Outra coisa que tivemos nesse episódio foi o Harold Cooper declarando de vez guerra contra o Reginald. Ele não declarou pessoalmente, cara a cara, mas ele conversou com o wrestler e falou, mano, nessa guerra a gente vai ficar do lado da Elizabeth King sim, e o wrestler concordou, então os dois, assim como eu já tinha previsto há muitos vídeos atrás, os dois ficaram do lado da Elizabeth King. A Lina Park, ela tem uma dívida com o Reggie, então quando ela matou o cara lá, ou quando ela queria que matassem ele, enfim, então ela não vai ficar contra ele, se ficar, ela vai ser uma fonte de informações pro Redstone para poder pagar essa dívida. E o Aran, ele ainda não está ciente de toda essa guerra declarada, então não sei o que vai acontecer com ele, mas ainda acho
que ele vai pender mais pro lado do Reginton do que pro lado da Elizabeth Kim, porque ele já demonstrou uma decepção muito grande com ela, tendo sido enganado por ela 2 vezes. Então eu acho que ele não vai se deixar enganar pela terceira, logo eu acho que ele vai ficar do lado do Reginton. Porque, beleza, os dois são criminosos, a Elizabeth Kim tem muita gente que não questiona os motivos dela, que fala que é normal, que por tudo que ela passou, ela não pode ser julgada, por ela estar indo atrás do Reginton e não sei o que. Ok, mas são dois criminosos. Só que o criminoso Reginton, ele ajuda a pegar outros criminosos. A criminosa Elizabeth Kim, não. Ela só sai matando por aí aleatoriamente em busca dessa vingança. Então quem que tá representando mais perigo? Pra mim, a Elizabeth Kim. Por isso que eu tô do lado do Red. Não é só por isso, mas é um dos motivos. Então, julgando por esse lado, por esse ponto de vista, é também mais um motivo que eu acho que o Aran vai ficar do lado do Reginton, sim. Uma outra coisa que tivemos nesse episódio foi a equipe do FBI e a Força Tarefa se aproximando de descobrir quem é o Raktin, que é aquele hacker que estava do lado do Reginton, mas que trabalha dentro do FBI. O Aran e toda a equipe ali já estava se aproximando de descobrir quem era, mas ainda tinha 4 pessoas ali que estavam no páreo que poderiam ser esse hacker. E aí o que eles decidiram? Vamos seguir esses 4 pra gente ver se eles fazem alguma coisa suspeita. E quem ficou responsável por fazer isso? A Alina Park. E Jesus, como ela é burra, ela não sabe seguir as pessoas, ela fica muito perto. E se é uma pessoa que tá trabalhando com o Reginton, que é uma criminosa, é óbvio que a pessoa vai perceber. Ela não sabe seguir as pessoas, deu muito na cara, o Raktin acabou percebendo, saiu correndo, sem querer, deu certo. Porque ele acabou sumindo do mapa ali, justamente perto do restaurante do Reginton. Mas que a Alina Park foi muito inocente dessa perseguição, ela foi, cara. Não acho que dessa parte ela não teve treinamento. Faltou na aula no dia. E aí o Raktin, ele ficou desesperado porque tá sendo perseguido pela FBI, foi conversar com o Reginton, e o Reginton falou, mano, beleza, deixa que eu cuido disso. E o Raktin ficando puto, falando, não, que o Reginton não sei o que você tem que cuidar do Harold Cooper, que ele tá se aproximando e não sei o que. E aí o Raktin falando, que tal se você fizer isso, se você fizer aquilo? E aí o Reginton, que tal se eu quebrar sua mandíbula e fazer você engolir hambúrguer até explodir a sua barriga? Aí o cara, tá porra. Aí o cara ficou em choque, né? Ficou caladinho. E o Reginton ficou bravo, que eu gosto muito quando o Reginton faz isso. Porque essa simpatia que ele tem de sempre conversar sorrindo com todo mundo e tal, parece que ele não é uma ameaça. Mas quando ele fica puto assim, mostra, impõe o respeito dele, mano, né? Qualquer um dá aquela trancada que não passa nem vento. E foi o que aconteceu com o Raktin, mas que ele provou ser um bebê chorão e saiu correndo pra contar pra galera lá da Rússia, pra Moscou. Eu não sei se Moscou é uma pessoa, ou se eles se referem a Moscou como um grupo, ou como a cidade da Rússia mesmo. Eu ainda tô meio confuso. Mas ele foi lá contar pro cara russo que o Harold Cooper tá se aproximando e que o Reginton parece não se preocupar com isso e não sei o que tem uma coisa errada. E eles começaram a conversar e esse cara russo aparentemente está disposto a se livrar do Harold Cooper, mesmo ele sendo um diretor assistente do FBI. E ele tá sempre tomando a sopinha ali dele e já tá me enchendo o saco isso. Sério. Porque, cara, tentaram fazer uma versão russa do Reginton, por mais que ele provavelmente seja russo, né? Tem as teorias aí. Mas tentaram fazer uma versão dele que é sempre calmo, mas que é perigoso e que não sei o que tá sempre comendo uma coisinha ali, que sabe conversar. Mas, mano, toda vez tá ali tomando a sopinha e fica com a colher, e aí ele vem com a colher até a boca e para, e fica falando, e depois toma a sopa. Toda vez é isso, sabe? Já, mano, vamos inovar, vamos comer uma coisa diferente, que tal? Mas enfim, eles terminaram lá a conversa e o Harold Cooper aparentemente entrou de vez na mira dos russos, o que vai deixar a vida dele em risco. E eu acho que isso vai ser um divisor de águas, vai trazer uma guerra toda diferente pra dentro da série, porque quando forem pra cima do Harold, eu acho que o Reginton não vai deixar. Ele vai fazer alguma coisa pra defender, ou pra simular a morte do Harold, pra ele não ficar em perigo. Alguma coisa vai acontecer, mas o Reginton declarando guerra contra os russos vai ser toda uma narrativa bem diferente, o que talvez seja um caminho pra acabar essa briguinha entre o Reginton e a Liz que ninguém aguenta mais. Só que isso é só um chute meu, né? Não tem como ter certeza ainda. E o episódio foi basicamente isso. E o que a gente tem que ficar atento? Ficar atento ao sumiço da Elizabeth Kim, ainda precisamos de respostas. Precisamos ficar atento ao perigo que o Harold Cooper tá correndo agora, mesmo o Reginton tentando avisar ele, mas não deu certo, então ele vai continuar correndo esse risco cada vez mais. E principalmente temos que ficar atento numa coisa que passou, né, no episódio assim, para relembrar a gente que o Reginton ainda está doente. Ele ainda tá tomando um coquetel enorme de remédios, a gente não pode esquecer disso, porque se a série tá nos relembrando o tempo todo, significa que vai ser importante para a história em algum momento. Então continuemos atentos à saúde do Reginton, que pode ser uma coisa crucial na história dessa temporada. Agora, para você que já assistiu esse 11º episódio, me conta aqui nos comentários o que você achou, o que você espera do próximo. Lembrando, não falem nada sobre a promo do próximo episódio, porque eu não quero saber, tá?
Eu prefiro me surpreender quando eu for assistir. E não esquece de antes de sair do vídeo de clicar nessa bolinha para se inscrever. Vem assistir os outros vídeos que eu vou deixar desse lado. Aqui em cima tem a playlist com todos os vídeos de The Blacklist que eu já fiz até hoje. Tá aqui, é só poder clicar ou assistir esse outro aqui embaixo que também é muito bom. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!